Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um encontro de biologia. Eu sou a professora Duda e o tema do nosso encontro de hoje é método científico. Então vamos falar um pouquinho de ciência, como ela funciona e algumas características peculiares desse empreendimento social. Então a ciência ela é uma instituição social que constrói um tipo de conhecimento que a gente chama de conhecimento científico, que é diferente do conhecimento mítico, que é diferente do conhecimento intuitivo, que é diferente do conhecimento religioso, né? Então a ciência ela constrói um determinado tipo de conhecimento. Ela é regida por normas e regras, então para um conhecimento ser considerado científico precisa ali de alguns critérios que estão envolvidos na produção desse conhecimento e quem vai ditar essas regras, né, e exercê-las é a comunidade científica. Então ela é composta por um conjunto de cientistas, né, que formam essa comunidade científica. A ciência ela nasceu para responder à curiosidade humana. Então, desde sempre, né, os seres humanos observam fenômenos naturais ou fenômenos sociais e tentam entender por que eles acontecem, como que eles acontecem, de onde eles surgem, né? E essas respostas a essa curiosidade humana, né, a gente consegue produzir conhecimento científico a partir dessas respostas, né? E uma das áreas, né, em que a gente busca muitas respostas, que é muito comum, são o que a gente chama de ciências naturais, são os fenômenos da natureza. Então por que o Sol está no céu todos os dias? Por que a Lua também aparece, só que num outro período? Por que as flores elas abrem? Por que as plantas elas crescem? Enfim, né? São muitas perguntas relacionadas aí aos fenômenos naturais, né? E a gente está falando principalmente de físicos, químicos e biológicos, que constroem o que a gente chama de ciências naturais ou ciências da natureza, né? Então a gente tenta entender esses fenômenos. Na ciência antiga, quando a gente tem lá o tempo bem anterior, com Aristóteles, Hipócrates, eles foram estudiosos que se debruçaram a entender os fenômenos naturais e fenômenos sociais, só que de forma muito mais holística, de forma muito mais abrangente. Então Aristóteles e Hipócrates, né, quando eles vão falar um pouco sobre o conhecimento que eles construíram há muito tempo atrás, antes de Cristo, eles falavam um pouco sobre química, um pouco sobre biologia, um pouco sobre matemática, um pouco sobre história, um pouco sobre geografia, e à medida do tempo, né, essas áreas de conhecimento foram sendo separadas. Então, quanto mais conhecimento a gente tem sobre uma determinada coisa, mais a gente vai refinando, né, as pesquisas e as perguntas. Então, ao longo do tempo, as áreas de conhecimento elas foram se separando. Diferente lá dos estudiosos antigos, que a gente também não define muito se eles são cientistas, se são filósofos, se são simplesmente estudiosos, se são grandes conhecedores, grandes pensadores, enfim, a gente não categoriza muito bem, né? Porque a ciência, como a gente conhece hoje, ainda não era estruturada nessa época, mas eles pesquisavam e estudavam muito sobre muitas coisas. Então, ao longo do tempo, essas ciências foram sendo separadas, né? Foram adquirindo aí caminhos diferentes. E a biologia, que é um dos caminhos que a ciência da natureza tomou, né? Temos aí física, química e a biologia. Ela foi dita pela primeira vez nesse termo, biologia, um dos pioneiros a falar, não, a biologia, que é a ciência que estuda a vida, a delimitar essa categoria, foi Jean-Baptiste Lamarck lá em 1829, né? E por mais que essas áreas do conhecimento elas vão se separando ao longo do tempo, a gente tem uma fortíssima inter-relação, principalmente quando a gente pensa em ciências da natureza, né? Então nós temos aí física, química e biologia totalmente interrelacionadas, um vínculo fortíssimo entre elas. Então, quando a gente está pensando na construção do conhecimento científico, existe um conjunto de etapas que vão envolver as investigações científicas. Então tem algumas etapas que as pesquisas elas normalmente passam para que o conhecimento seja construído, com o objetivo de que esse conhecimento, né, ele seja construído à base da criticidade, da confiabilidade e da reprodutibilidade. Então é importante que o conhecimento tenha essas três características, né, e para ele ter essas três características é importante que a gente passe por etapas que ajudem ele a ser dessa maneira, né? Essas etapas não são fixas, não são estáticas, né, e não são universais, mas existem aí um conjunto de etapas que ajuda a gente a pensar principalmente como o conhecimento é construído aí dentro das ciências biológicas, das ciências físicas, das ciências químicas. E o conjunto, né, dessas etapas a gente costuma chamar de método científico. Apesar dele ter um nome no singular, dentro de cada área existem métodos científicos diferentes. Então a gente chama tudo de método científico, esse conjunto de etapas que cada área vai ter a sua para construir
o seu conhecimento, né? Então a gente chama isso aí de método científico. E dentro dessas etapas, a gente tem aí algumas coisas muito importantes, como a observação de um determinado fenômeno, a identificação de perguntas, né, de uma questão importante, de um fenômeno a ser estudado, uma pesquisa bibliográfica, desenvolvimento de hipóteses, elaboração de previsões relacionadas a essas hipóteses, o teste, a experimentação dessas deduções, a análise dos resultados e as conclusões. E a gente vai analisar devagarzinho cada uma dessas etapas para entender o que de fato acontece em cada uma delas, né? Então, na observação, a gente tem literalmente a observação de um fato ou de um fenômeno que pode ser conhecido ou não, né? E que merece investigação. Às vezes é um fenômeno conhecido que se quer investigar mais, às vezes é um fenômeno desconhecido que ainda não se sabe nada sobre ele, né? Então, nós temos a observação. Depois, a gente vai para a identificação de um problema. Então, a gente identifica um problema, ou seja, uma pergunta de pesquisa. O que aquele fenômeno está me mostrando que eu ainda não sei o que eu quero descobrir? Então, eu faço uma pergunta, né? E normalmente essa pergunta, claro, vem da observação. Então, eu observei alguma coisa que me fez questionar e me fez elaborar uma pergunta para ser respondida, né? Cientificamente, nesse caso. Nós temos também a pesquisa bibliográfica. Então, eu observo, eu faço uma pergunta e depois eu preciso saber se essa pergunta já não tem resposta. Muitas vezes, na literatura científica, a gente já tem resposta para muitas das coisas que a gente se pergunta. Então, eu preciso saber se essa minha pergunta ela é realmente sem resposta ou se já há outros pesquisadores, né, ensaiando possíveis respostas para essa minha pergunta. Então, a pesquisa bibliográfica é muito importante para a gente entender o que já foi pesquisado e o que ainda não foi pesquisado sobre aquele determinado assunto. Depois disso, nós temos o desenvolvimento de hipóteses. Então, o objetivo do desenvolvimento de hipóteses é a gente entender que, mesmo com aquela pergunta, a gente já tem possíveis respostas para ela. Então, a partir dos conhecimentos que já foram construídos sobre coisas relacionadas a esse fenômeno, a gente pode deduzir algumas respostas, algumas possibilidades de resposta. E esse é o papel da formulação de hipótese. Pode ser que seja por isso, pode ser que seja por aquilo. Então, são possibilidades, né? Que a gente inventa, que a gente deduz antes mesmo de experimentar aquele determinado fenômeno, né? De colocar ele à experimentação. E com isso, né, no momento em que a gente faz o desenvolvimento de hipóteses, a gente já elabora as previsões, ou seja, a gente já faz deduções sobre isso. Então, a construção das hipóteses e das deduções, elas vêm muito próximas. Então, a partir das hipóteses, a gente já faz deduções de possíveis respostas onde elas possam ser testadas. Então, a gente coloca aí essas deduções à prova, né? Que é a parte dos testes. Então, quando a gente coloca, que normalmente, né, é por onde a biologia, a física e a química são conhecidas. Quando a gente pensa num cientista, né, pensando nas ciências da natureza, a gente pensa normalmente em alguém no laboratório fazendo um experimento. Mas existe, né, toda uma carga de trabalho antes da experimentação, existe toda uma carga de trabalho depois da experimentação, né? Então, a pesquisa científica, ela não envolve apenas a experimentação, ela é uma das partes. E nem sempre tudo pode ser experimentado, né, dentro da ciência. Então, a gente vai testar as hipóteses e as deduções que a gente fez aí a partir da observação do fenômeno. Então, o teste, né, o experimento, é uma forma de colocar à prova as hipóteses que a gente elencou. A possibilidade 1, a possibilidade 2, a possibilidade 3, então a gente vai testando para ver se em alguma das respostas, né, faz sentido aí, né, com a pergunta que a gente fez. Então, a gente faz um teste, a gente faz um experimento, bota as hipóteses à prova. E dentro do experimento, né, dentro desses testes, é muito importante a gente falar sobre as variáveis. Porque qual é o objetivo do experimento? Quando a gente vai botar uma hipótese à prova, é muito importante que a gente tenha o controle de variáveis. Porque quanto mais a gente controlar essas variáveis, mais a gente vai ter certeza do resultado que a gente teve. Ou seja, a gente vai ter menos incerteza, né, dos nossos possíveis resultados. Então, controlar coisas como temperatura, pressão, pH, salinidade, faz com que a gente tenha mais certeza da resposta que a gente obteve em laboratório ou a partir da experimentação, né? Então, esse controle de variáveis é muito importante. Porém, a gente precisa considerar, né, que experimentos que envolvem seres humanos, por exemplo, não tem como a gente ter esse controle de variáveis tão intenso, esse controle tão rígido. Por quê? Primeiro, porque são muitas variáveis que envolvem um ser humano, né? E segundo, que a gente não tem como controlar todos. Então, fatores como emoções, estresse nos seres humanos, a gente não tem como controlar.
Então, quando a gente está falando de pesquisas em seres humanos, essa questão do controle de variáveis, ela é um pouco diferente, né? Por isso que não existe um método rígido único. Seguindo, depois nós temos a análise dos resultados. Então, a partir de um experimento, dos testes, dessas deduções, dessas hipóteses, a gente vai fazer a análise dos resultados. Então, a gente precisa observar o que deu certo no experimento, o que deu errado no experimento, né? Quais são as informações que podem ser descartadas, quais são as informações mais relevantes que eu vou utilizar para construir as minhas conclusões. Tudo isso é feito na análise dos resultados. Então, eu preciso observar como que foi esse experimento, o que ele me trouxe de informação, né? Então, é um momento também muito importante aí da construção do conhecimento científico. E, por fim, mais ou menos importante, nós temos as conclusões. Nas conclusões, é o momento em que a gente vai fechar algumas perguntas e encaminhar outras perguntas, porque nunca existe uma resposta final para uma pergunta, né? Então, a gente faz na conclusão a comprovação, a refutação ou readequação das hipóteses, né? A partir dos resultados que a gente gerou. Então, pode ser que a gente comprove, pode ser que a gente refute, pode ser que a gente tenha que readequar uma coisa ou outra para testar de novo, né? Então, a gente também identifica nas conclusões os pontos fortes da pesquisa, os pontos fracos da pesquisa, às vezes uma variável que você não conseguiu controlar muito bem, outras que você conseguiu controlar melhor, então tudo isso precisa ser considerado, né? E, por fim, o delineamento, né, o desenvolvimento de novas questões, porque quando a gente encontra uma resposta, outras perguntas, elas podem ser formuladas a partir dessa resposta. Então, né, o conhecimento ele é infinito nesse sentido, e as conclusões são importantíssimas, não para a gente fechar o conhecimento, mas para a gente abrir outras perguntas, né? E é muito importante quando a gente fala de método científico, de construção de conhecimento científico, nos métodos científicos. Normalmente a gente fala de o método científico e dá a entender que é um método único, universal, mas na verdade não é. Existe uma variedade de métodos e técnicas que vão variar dentro de cada área da ciência. Por quê? Porque cada área tem as suas perguntas, cada área tem as suas ferramentas e cada área vai buscar formas diferentes, técnicas diferentes para buscar a resposta das suas perguntas. Então, a gente tem aqui imagens, né, de 3 áreas do conhecimento, 3 pessoas produzindo conhecimento científico, fazendo ciência de formas completamente diferentes, em ambientes completamente diferentes, com ferramentas diferentes. Então, a gente não pode tentar padronizar todas as áreas. Cada área tem o seu jeito de produzir o seu conhecimento científico, né? Então, não existe um padrão único, né? Um padrão fixo, um padrão rígido de construção de conhecimento no método científico. Existem os métodos científicos, né? E o conhecimento, no final das contas, né? Mesmo que existam vários métodos científicos, é muito importante que esse conhecimento que a gente produz a partir da ciência, ele seja confiável, ele seja criterioso e ele seja reprodutível. Então, o conhecimento tendo essas características, tendo esse rigor científico na sua construção, ele é válido, tá? Mesmo que não tenha seguido todos os passos exatos do dito método científico, que na verdade são vários métodos científicos. E por fim, para finalizar, mas não menos importante, existem algumas visões distorcidas, né? Quando a gente fala de ciência, existem algumas visões que até hoje muitas vezes permanecem distorcidas no imaginário popular e que a gente precisa começar a desmistificar, a dar uma quebrada aí nessa ideia de que a ciência é uma coisa feita por gênios isolados, de cabelo todo bagunçado, de jaleco, normalmente um homem branco. Então a gente precisa repensar algumas coisas relacionadas ao imaginário popular da ciência. Primeiro, que há um método único e universal. Não existe um método único e universal que vai servir para todas as áreas do conhecimento. Cada área tem suas ferramentas, suas perguntas, seu jeito de produzir o conhecimento. Mulheres não seguem carreira científica. Normalmente, quando eu falo a palavra cientista, você pensa num homem e num homem branco, né? E existem muitas mulheres fazendo ciência hoje, mulheres negras, homens negros fazendo ciência. Então, mulheres seguem sim carreira científica, que são importantíssimas e fundamentais para o desenvolvimento do conhecimento científico na atualidade. Que existem gênios isolados? Não. Mas Darwin foi um homem à frente do seu tempo, Albert Einstein. Por mais que essas pessoas tivessem, sim, uma notória inteligência, elas não constroem nada sem que outros também possam construir. Então, para Albert Einstein escrever, por exemplo, a sua teoria, a sua grande teoria, ele precisou que a matemática fosse inventada, ele precisou que
outros conceitos fossem inventados, descobertos, desenvolvidos por outros pesquisadores para que ele chegasse nessa teoria, né? Então, no fim das contas, a ciência ela é um empreendimento coletivo, onde um precisa do outro para que a gente continue evoluindo nesse conhecimento, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa ideia de que não existem gênios isolados que vão tirar o conhecimento do bolso, né? Uma ideia maravilhosa do bolso sozinhos. Não, eles vão sempre estar amparados pelo conhecimento que já foi produzido sobre determinado assunto. Uma outra ideia distorcida da ciência é que ela responde a tudo, que ela é um conhecimento sem limites. Não, a ciência tem muitos limites, ela não consegue responder a tudo. Inclusive, tem várias perguntas aí que a ciência até hoje não conseguiu responder, que a gente não conseguiu responder por meio do conhecimento científico, tá? Outra distorção é achar que ela é livre de influências externas, muito pelo contrário, ela é extremamente influenciada por visões políticas, sociais, também empresariais, então ela é muito influenciada pela sociedade e por questões que envolvem a sociedade, questões externas, né? Ela é um empreendimento social, então é óbvio que ela vai estar impregnada de elementos sociais, né? Como a política, questões sociais e também empresariais, né? Visões outras, interesses outros para além do interesse público. E uma última visão distorcida que se pode ter sobre a ciência é que ela prova uma verdade absoluta, que ela é um conhecimento verdadeiro e imutável. Não. Apesar de, com muito esforço, né, os cientistas tentarem construir um conhecimento com rigor, um conhecimento confiável, não é uma verdade absoluta. A gente não pode ter nada como uma verdade absoluta, né? Um bom exemplo é quando acreditava-se que a Terra era o centro do universo, que o Sol e os planetas giravam ao redor da Terra. Isso já foi um conhecimento científico que acreditou-se por quase 1 milênio. Então, é muito importante a gente ter em mente de que esse conhecimento ele é dinâmico, ele pode mudar, nada é uma verdade absoluta. Hoje, a gente enxerga um determinado fenômeno de um jeito, amanhã a gente pode passar a entender esse fenômeno de uma outra forma, né? Então, a ciência, ela apresenta um conhecimento dinâmico, ela é dinâmica, ela não é uma verdade imutável, tá? Então é isso, esse foi o nosso encontro um pouquinho sobre ciência e sobre método científico, espero ter te ajudado. E até o próximo encontro para a gente falar mais sobre biologia. Tchau, tchau!